Olá! O Coletivo ASE embarca em uma nova aventura e desta vez vamos conhecer os distritos rurais de Itapetininga. São eles Gramadinho, Conceição, Varginha, Tupi, Rechã e Morro do Alto. Mas antes de seguirmos viagem, vamos conhecer um pouco mais sobre as características da zona rural. Itapetininga possui 1.377 propriedades que contratam 6.757 trabalhadores rurais, segundo os dados do Ministério do Trabalho. O IBGE registrou que há na cidade 1.514 propriedades agrícolas em atividade, independente da sua contratação de empregados. Deste total, 82,27% das áreas são menores que 50 hectares, portanto, são potencialmente classificados como propriedades familiares. Há dois tipos basicamente de formação geológica. O primeiro é o latossolo, que é considerado uma terra vermelha. São solos férteis, com relevo plano ou suavemente ondulado. Isso permite a mecanização da lavoura e são valorizadas pelos grandes produtores rurais para alcançarem a maior produtividade no campo. São profundos, porosos, bem drenados e de fácil preparo. São áreas menos suscetíveis à erosão. Nesses campos, desenvolvem o plantio de batata, soja, milho, como por exemplo, ocorre no Rechã e no Tupi. O segundo tipo de solo é o argissolo, que se caracteriza por ser arenoso. Ele apresenta menor fertilidade. Predomina em áreas de declive, mas pode ser encontrado em terrenos planos e suavemente ondulados. Ele é mais suscetível à erosão. Por isso, nessas áreas desenvolvem a cultura intensiva, como o plantio coberto, a plasticultura, como ocorre em grande parte dos distritos rurais da Conceição, do Gramadinho e da Varginha. Agora que conhecemos um pouco mais das características dos distritos, o nosso ponto de partida é aqui, no Gramadinho. E essa é a casa onde nasceu o famoso bolinho de frango. Então, Gramadinho que devido à grama que tinha muito aqui, os tropeiros vinham aqui, eles acampavam aqui, os tropeiros que iam para o sul. O padrasto da minha sogra tinha um armazém aqui. E ele já fazia o bolinho, sabe? Daí, depois que ele casou com a Cuta, que seria a mãe da minha sogra, daí que começaram a fazer o bolinho de frango. E depois eles foram para Itapetininga e a minha sogra com o meu sogro deu continuidade, que era a Antônia Deocléssia de Freitas e Odilon de Freitas. Chamavam ela de Totonha. E ele começou a fazer, eles foram aprimorando o tempero, sabe? Até que saiu o encapotado de frango, que eles chamavam, encapotado de frango, que era uma coxa inteira do frango. Então, ou daqui mesmo que a gente faz, e eu quando faço assim festa, e também tem umas cunhadas minhas também que fazem. Ele é pingado, quer dizer, o frango agora não é o pedaço inteiro mais, né? Como era a coxa. São pedaços menores, né? Mas é diferente daquele de Itapetininga que faz, que é o bolinho enrolado. O distrito do Gramadinho fica a 32 quilômetros do centro. É o segundo mais distante da área urbana. Sua produção agrícola está baseada em 10 produtos: milho, soja, tomate, pepino, pimentão, abobrinha, leite, frutas, batatas e uva. Segundo o censo do IBGE, a localidade conta com 2.000 pessoas. O escoamento da produção é feito pela rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, a SP-127. Era chão de terra, a praça não era assim, pouca casa, hoje já tem bastante casa. Tinha festa no Gramadinho, tinha festa na Conceição, tinha festa aqui no Faxinal e era tudo, vinha aqueles bandeira de vinho, tinha aquelas coisas, cantavam, hino assim, religioso e pediam prenda cantando, agora não existe mais isso, acabou tudo. Outro destaque são as biojoias.
E o coletivo ASA conversou com algumas mulheres que unem a sustentabilidade e a economia criativa na realização desses trabalhos. Eu moro aqui no Gramadinho há cerca de 5 anos. Morar aqui é um lugar... O lugar é maravilhoso, as pessoas são cooperadoras umas das outras. O lugar é tranquilo, em termos de acessibilidade com as coisas a gente tem, até porque o bairro dispõe de supermercado, farmácia, cabeleireiro, esses bens e serviços a gente tem aqui. E também por conta do transporte, daqui a Itapetininga é bem próximo, né? Cerca de 25 minutos, e a estrada é ótima, morar no Gramadinho é muito bom. Biojoia nasceu em 2022, né, em outubro de 2022, quando nós tivemos aqui no bairro um curso dado pelo Senar e o Fundo Social de bijuterias, né? E a partir disso começamos a trabalhar com as mulheres, né? A princípio era só mulheres, agora o nosso projeto já ampliou com homens também, homens, crianças. Mas a princípio fomos assim. E esse trabalho de biojoias são feitas de cascas e sementes, né, esse material feito, e que as artesãs aqui do bairro utilizam como fonte de renda para suas casas, para suas famílias. O olhar da artesã de biojoias é um olhar diferente, porque coisas que você nunca olhava, hoje é onde a gente passa na natureza, a gente olha, a gente pega a semente, leva para casa para testar se ela tem condições de virar uma biojoias ou não. A biojoia veio para somar. Eu gosto muito de campo, fazenda e tudo, né? Então, saber lidar com a natureza de uma forma diferente, para mim, veio somar para mim. Porque aí eu comecei a ver a beleza da natureza diferente. Eu poder fazer um colar, uma pulseira, alguma coisa, um adorno diferente, né? Faço tapete, faço esses bichinhos aí, eu faço crochê, essas coisas eu faço. Até a mulher que era aqui, a antiga, a dona daqui, que já morreu, que é a dona que fundaram a igreja, ela era costureira, ela fazia roupa de noiva, fazia todo que tipo de roupa. Daí eu aprendi a costurar com ela, eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei em tudo. Então, ela também, assim, o Mário, que era o marido dela, fundou a igreja e daí ela fazia essas coroas. Só que eu olhava ela fazer, eu nunca, assim, tive noção, né? Mas daí, como eu olhando ela fazer, aí veio para mim. Ela morreu e eu fiquei fazendo. Aqui é Gondes, é o bairro dos artesãos, né? Difícil quem faz alguma coisa aqui. Eu acho que tudo, alguma cantinha aqui do bairro tem alguma mulher que faz alguma coisa de artesanato, pinturas, crochê, joias, né? Essas biojoias que são muito lindas mesmo, que fazem. E o Gramadinho, que também é conhecido pela sua produção de tijolos, nos mostra hoje uma olaria e uma família que produz tijolos artesanais há mais de 50 anos. Mais ou menos já que a nossa família trabalha é mais ou menos 50 anos ia para trás. Essa aqui ela a gente mistura ela com a vermelha para não, como fala, para dar mais liga, né? Para ficar o tijolo mais forte, que a gente fala. Porque se punhar um tipo só de terra, depende da terra, ela dá tijolo, a gente fala xoxo, dá tijolo mais fraco, mas se mistura ela, dá mais liga, dá mais grudento o barro. Quando nós era mais novo, nós fazia até 3 mil numa banca só, mas hoje não faz mais que 1.500. Esse aqui mais ou menos é uns 28 mil. 28, 29 mineiro que a gente fala, né? Que conforme você coloca ele, como fala, a gente fala sai queimado, porque ele tem um pouco de descarte, né? Ele quebra um pouco por causa da altura, ergue alto, né? Ele quebra um pouco o tijolo. Desde o tempo nós começamos na escola, estudava a parte cedo, a parte da tarde, chegava da escola já vinha trabalhar. Uns 12 anos, 10, 12 anos já começamos no Lari. Aqui, eu já nasci aqui, o que eu gosto, porque eu gosto do lugar aqui, né? Que eu já nasci, a gente toda a vida viveu aqui, mas que pra gente se sente melhor, né? Mais confortável, mais tranquilo. Saímos do Gramadinho e nossa parada agora é no bairro da Varginha, onde comemos uma deliciosa almôndega e conhecemos um pouco mais da história local.
Com 2,4 mil habitantes, a Varginha é responsável por uma cesta diversificada de produção com basicamente 10 produtos: tomate, pepino, pimentão, leite, milho, soja, caqui, pêssego, nêspera e a uva. Está afastado a 35 quilômetros do centro em linha reta. E os principais bairros são o Cantagalo, o Areião, o São Roque, o Espigão, o Retiro e a Pescaria. O acesso é feito pela SP 127. Então, aqui há 58 anos, meu sogro e minha sogra começaram a trabalhar aqui. E daí eles que começaram com o bolinho, com a almôndega, né? Fazer as almôndegas e tá até hoje. Alguns até perguntam do bolinho, mas aqui o mais forte é, assim, o que o pessoal procura mais é a almôndega mesmo. A gente já tentou colocar coxinha, outros salgados, mas é almôndega, o pessoal... Ah, não tem almôndega hoje? Não tem almôndega hoje. Daí já tá com 14 anos que a minha sogra faleceu, 4 anos que o meu sogro faleceu, mas a gente continua aqui, eu, meu marido, meu filho, minha nora. Após conversarmos com a dona Ângela, batemos um papo com o professor José Maria, que nos contou um pouco mais desse bairro da zona rural. O bairro da Varginha não tem uma data específica de sua origem. Data-se alguns documentos de 1912, mas isso é muito anterior. A Varginha é devido à localização, é um varjedo, um bairro onde se localiza em uma baixada. E é muito úmido, deve ter surgido o nome devido a isso. Era conhecido como Varginha do Capivari, devido ao rio Capivari que passa pelo bairro. O rio Capivari, ele é muito importante porque ele atinge vários bairros e ele é uma bacia leiteira. Várias pequenas propriedades próximas aos rios eram produtoras de leite pelo pequeno produtor. O rio era um rio volumoso, limpo, com muito peixe, com pescarias que eu fiz maravilhosas no rio. Hoje, devido ao excesso de agrotóxico, principalmente pela soja, o rio perdeu muito do seu vigor. Nós não temos mais poucos peixes, né? A água já não é a mesma água limpa. A água, devido à questão climática, diminuiu bastante, diminuíram as nascentes e isso é um fator que preocupa bastante a comunidade. Antigamente se produzia aqui algodão, né? Algodão, feijão, arroz, amendoim. Hoje a cultura da soja invadiu as propriedades rurais, né? Houve muito êxodo rural. O homem do campo foi para a cidade e formaram-se grandes fazendas produtoras de soja, de milho e pouco feijão, contrário como antigamente. As famílias produziam o seu sustento, arroz, feijão, milho. Hoje não tem mais praticamente essa produção agrícola familiar. Meu tio mexia, meu avô mexia com a agricultura, essas coisas. Daí com o tempo a gente foi herdando deles e começou a produzir. Daí que saiu o sítio aqui para cima, há uns 13 anos atrás, daí a gente migrou para cá e começou a plantar daí aqui. Produz tomate grape, pepino japonês e tomate italiano, o mais forte. Meu pai com a minha mãe sempre trabalharam de funcionário, eu também sempre trabalhei de diarista, assim, né, de autônomo. E daí depois que saiu o sítio aqui, que daí meu pai conseguiu aqui, um pedacinho da terra, no assentamento aqui, daí a gente montou uma estufa ali primeiro, depois montou aqui, depois montou mais uma lá em cima, e daí hoje em dia, graças a Deus, a gente tira a fonte de renda 100% daqui, na verdade, né? E assim, eu ali quando tinha 16, 17 anos, até o pensamento fixo da gente é ir pra cidade, arrumar um emprego por lá e tal, mas depois que a gente vai criando gosto com isso daqui, você faz seu horário, você sabe que você vai plantar e produzir um alimento de qualidade que vai na mesa de muitos consumidores. E assim, a gente vai pegando gosto, né? No sítio aqui, a gente cria um laço de amizade, família, que a gente não se vê em outro lugar nem por brincadeira, nem daqui, sei lá, daqui
20, 30 anos, a gente não pensa em largar disso aqui. O orgulho é imenso, né? A gratidão de você poder colocar uma planta aqui, você cuidar por vários meses, vários dias até você conseguir colher bons resultados, assim, é uma coisa que a gente só tem a agradecer a Deus por sempre abençoar e sempre proporcionar a sabedoria para a gente cada vez mais estar melhorando e aumentando a produção da gente. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito orgulho em fazer e continuar fazendo, se Deus permitir, até quando a gente puder. O bairro da Varginha e o bairro da Conceição são quase que vizinhos. E a Conceição é conhecida pelos seus grandes aras. O distrito da Conceição produz em larga escala melancia, soja, milho, tomate, pepino, pimentão e frangos de granja. E o plantio de eucalipto é uma localidade distante a 23 quilômetros do centro de Itapetininga, com 1,3 mil habitantes e é conhecido como Distrito dos Aras. O bairro mudou muito, cresceu muito o bairro, né? Cresceu muito o bairro, tudo. Era pouquinha casa, agora é bastante casa, a vila cresceu. Agora na parte do sítio, aí também era plantação, antigamente, muita plantação. Sempre plantava, né? Tempo de roça, de ferramenta, de trabalhar com arado de cavalo, assim, animal, burro. Eu mesmo trabalhei muito tempo assim também na região. Agora hoje é só a máquina que trabalha, né? Atualmente na Conceição está bem diversificado, né? Foi mudando bastante com os anos. Então, antigamente era muito mais cultivo de grãos, né? Milho principalmente, para alimentação dos bichos. Gado, tinha muito gado na época dos meus avós, assim. E hoje em dia já foi mudando, tá chegando, tem bastante aras, tem ainda cultivo de abóbora, de melancia, de grãos, e tem as árvores aí, os pinos, né, da Suzano também, os eucaliptos. Então deu uma diversificada. Veio várias pessoas morar, né, de outros lugares, porque é um bairro que o pessoal procura, né, um bairro sossegado, é um bairro calmo, né, é um bairro bom de se morar. Bem no comecinho, quando eu morava, tinha vaquejada, então era uma festa bem tradicional, mas durou pouco tempo, né, não tem mais, não existe mais. Tem a festa que é a da padroeira, né, do bairro, Nossa Senhora da Conceição, tem, em dezembro ainda tem essa festa. As igrejas tinha muita festa, muito movimento. Num ano tinha 4 festas aqui, festa católica, aqui na igreja católica. 4 festas no ano, hoje só tem uma, porque vem mudando, né? Mas tá tudo bem. Mas é uma cultura, né? É uma cultura diferente, né? Que aqui quem mora assim no sítio vive outra realidade, né? Então é um lugar aconchegante, é um lugar pequeno ainda, né? Mas é um lugar muito interessante de se conhecer, de conhecer o que o pessoal aqui faz, né? Da onde tira o sustento, o que trabalha. Os distritos de Varginha e Conceição são praticamente vizinhos, mas o Asa segue viagem e agora vamos conhecer o distrito do Morro do Alto. Com aproximadamente 1.400 moradores, o distrito do Morro do Alto tem uma agropecuária que envolve basicamente 9 itens: o tomate, pepino, pimentão, batata, soja, búfalo, frango de granja, a grama e o eucalipto. É uma das regiões mais próximas do centro, afastada a apenas 14 quilômetros. A via de acesso é a rodovia Antônio Romano Schincariol, a SP-127. E estamos aqui, no distrito do Morro do Alto, onde vamos conversar com o Sr. Herman, um dos maiores produtores de moares do Brasil. Eu morava em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e eu tinha na cidade de São Paulo, do outro lado do rio, eu tinha uma mula, uma égua e um cavalo de corrida de charrete argentino.
E com esse cavalo eu apostava a corrida com os carros nessa charrete. E às vezes eu levava a minha mulher. E ela ficava com muito medo e ela tinha uma preocupação grande de gerar um acidente, porque eu apostava a corrida com o carro lá, então era no pau. E aí ela resolveu comprar a propriedade rural aqui no Morro Alto, encontrou a propriedade, escolheu, comprou. E aí nós viemos para cá e começamos a usar a tropa aqui nessa região, que na época não tinha praticamente nem asfalto, a rodovia não era duplicada. Então para nós era um lugar bem agradável, assim como é até hoje, não vou negar isso. Porque na época a gente fez inclusive um artigo numa revista que era o fim do preconceito. A mula tinha muito preconceito no Brasil ainda por ser um animal perigoso, não tão manso como o cavalo. Bem que também tem muito cavalo brabo e isso a turma finge que não vê. E aí nós resolvemos começar com animais de índole, de qualidade, andamento marchado, que você montar numa mula dessa é a mesma coisa que ficar sentado numa cadeira, não tem atrito praticamente nenhum, e propor ao mercado o entendimento de que esses animais são melhores do que os cavalos que eles têm hoje, né? Os moares é o cruzamento de duas espécies diferentes. Então você vai pegar o jumento, que é da espécie asinina, com uma égua, que é um equino. Você vai cruzar essas duas espécies e vai nascer os moares, que é oriundo de duas espécies diferentes. Por esse motivo, eles são híbridos, eles não criam. Então todos os moares nossos são da raça pega. A gente tem hoje aproximadamente 80 moares aqui na propriedade. Vamos lá, a raça pega é a raça mais machadeira do mundo, sabe? Então é fundamentada em cima de andamento, que é o que a gente busca. A gente procura fazer moares de elite, tanto animais de patrão quanto animais de competição, mas tudo voltado em cima da marcha. Conhecemos também o English Camp, que é um lugar incrível onde a principal atividade é desenvolver a fala em inglês. O English Camp chega aqui no Morro do Alto depois de 4 anos da sua formação, procurando um lugar bem servido por estradas, que no caso aqui Morro do Alto é super bem servido pela Castelo Branco e Raposo Tavares. E por ser perto da capital de São Paulo, a gente estava procurando um lugar assim bonito, isolado, ao mesmo tempo bem localizado em termos de estrutura, caso fosse necessário para manutenção, compras, emergências e tudo. E o English Camp ele chega em 91, 92 a Morro do Alto por indicação de uma pessoa conhecida, sabendo que a gente estava procurando um lugar assim com essa descrição. E aí a gente veio visitar e ficamos encantados com a localização, era tudo que a gente estava procurando na ocasião. E Morro do Alto era um bairro rural, pertinho da cidade de Itapetininga, 25 quilômetros de Tatuí, bem entre a Castelo Branco e a Raposo Tavares, mas numa rodovia que era mão e contramão, cercado por estradas de terra. Os nossos vizinhos eram pessoas da área rural, local, daqui, um lugar assim muito bem servido pela natureza, cercado de muita água, um local que tem bastante água, então riacho, fontes, açudes. Era um lugar assim que ainda, depois desses anos todos, ainda tem um pouco disso, enfim, houve uma melhora de infraestrutura, mas ainda é um lugar assim meio mágico. Você conhece a lenda do Raimundão? É aqui no Morro do Alto onde essa história nasceu e se criou. O Tino e a Madalena vão nos contar um pouco mais sobre essa e outras histórias. A história do Raimundão é velha. Minha mãe falava, meu pai, todo mundo falava. Ele enterrou os escravos, matou os escravos que fez, enterrou. E tem uma árvore ali que eu acho que tem segredo. Deve ter alguma coisa. Onde ela casou na antiga. A história do Raimundão, que falo que ele enterrou o dinheiro numa canastra, num baú, né? E tinha uma cobra, que ele matou a cobra, deixou a cobra lá, matou o cachorro e deixou lá.
e um escravo também. Matou o escravo e deixou lá também. Essa é a história que meu pai contava, né? Então, para achar o tesouro ninguém consegue, né? Porque o pessoal vai e não consegue tirar de maneira alguma, porque vem pedrada, vem vento, do nada tudo aparece. Meu pai era Pedro Ferreira dos Santos. Aí ele trouxe correio, trouxe asfalto, ele que conseguiu lá, né, com o Darcy, o prefeito Darcy. Depois veio a Leite, tudo era amigo dele. Ele conseguiu um monte de coisa. Opôs saúde, várias coisas ele fez. Asfaltou aqui, o Morro do Alto, trouxe até circular aqui na época. Saímos do bairro do Morro do Alto e estamos indo sentido ao Rechã. Mas antes fizemos uma parada aqui no distrito do Tupi, onde o senhor Darcy vai nos contar um pouco sobre como cresceu esse distrito. E aqui, o nosso lugar aqui começou quando alguém teve a ideia de fazer a primeira igrejinha. Não existia nada, aqui não tinha nada. A primeira igrejinha, mais ou menos, é no lugar onde está a igreja católica hoje. Ela foi feita de pau a pique. Era tamanho 2x2, mais ou menos. Coberto com taipa e não tinha porta, né? E lá no fundo, aí o pessoal resolveu pegar uma madeira de egipo, amarrar com cipó e fazer uma cruz, né? Fazer uma cruz e colocou no fundo aquela pequena ourada, né? O ermida, pode falar tipo assim. E lá o pessoal ia rezar todo fim de semana. Em 1915, 1918, passou com um missionário por nome de Tiorfo. Ele rezou a missa aqui e foi para o Rechã, a cavalo. Só que quando chegou no rio que divide o Rechã lá, tinha chovido muito e o rio transbordou e caiu a ponte. Ele, para não perder o tempo, ele resolveu atravessar nado. E esse dia ele morreu afogado. Ele faleceu, não conseguiu atravessar o lado do Rechã para rezar a missa. Onde, assim, no século XIX, aqui existia uma fazenda, onde tinha um senhor aqui que a esposa dele chamava Placidina, né? Hoje tem pessoas que ainda moram aqui, que são, se falar Cidina, aqui, todas essas pessoas lá. Eles tinham uma fazenda aqui de café e tinha escravidão aqui pertinho. Então, ele geralmente era escravo. Quando veio a abolição da escravatura, eles não aceitaram, sabe, libertar o escravo. Ele segurou esse escravo lá. E os próprios escravos sabiam que já estavam libertos, já tinha assinado a Lei Áurea lá, para eles poderem ser libertos. Mas o dono da fazenda não consentiu. Até que eles pegaram e fizeram uma tocaia para o fazendeiro e mataram com a golpe de facão e de foice. O Tupi está ficando, vamos dizer assim, dentro da região de Itapetininga, ele está sendo um polo assim, bem mais, vamos dizer assim, chamativo, entendeu? Porque aqui ficou um lugar assim onde as empresas elas buscam mais mão de obra aqui no nosso distrito, vamos dizer assim, entendeu? Por causa de ser um ponto assim que ele fica entre o povo da roça, o pessoal trabalhador aqui, e as indústrias adjacentes, né? Pelo fato de locomoção ser mais perto, isso aqui, entendeu? E comércio também cresceu bastante, né? Posto de saúde, tá faltando alguma coisa ainda para melhorar mais um pouco ainda. Falta um posto policial, né? Que hoje não tem, né? Tem alguma ronda aí, mas é pouco, né? A parte de educação tá beleza, tudo em ordem, tá tudo certinho. Conforme o levantamento, o Tupi produz grama, cana, mel, pera, atemoia, soja, milho, eucalipto e a batata. De acordo com o IBGE, aquela região possui 2,3 mil moradores.
O distrito também conta com o assentamento 23 de Maio, que está distante a 32 quilômetros em linha reta de Itapetininga. O escoamento da produção também é feito pela Raposo Tavares. E seguimos viagem. Agora estamos aqui na estrada Carmine Barretti, que dá acesso ao distrito do Rechã, um dos maiores em população e maior também na sua contribuição para o nosso PIB diante da sua produção agroindustrial. Entre os distritos, Rechã é o que possui a agricultura mais concentrada, com fruticultura sendo basicamente laranja. Também tem grandes áreas de plantio de eucalipto, além de grãos, mel e a criação de frangos. Tem o maior número de habitantes entre os 6 distritos de Itapetininga, com 4,7 mil moradores. Também é a mais distante do centro da cidade, 42 quilômetros. A rodovia de acesso é a Raposo Tavares e a localidade faz divisa com Angatuba. Os mais antigos, né? Eles diziam que aqui tinha muita erva, né? É uma erva que, não sei dizer se era chá, o que era, mas era muito, o bairro era, tinha bastante dessa erva. E alguns moradores, não existia um bairro, mas existiam umas casas aqui, outras lá, bem distante uma da outra. Só tinha a estação, né? Ou melhor, o bairro se formou, passou a ser chamado de Rechã, né? A partir do momento da estação, né? Quando a estação Sorocabana chegou. Eu na época, eu busquei, pesquisei, né? E tive a ajuda também do seu Gentil Araújo, que era uma pessoa que era muito, interessava muito pelo desenvolvimento do bairro. Então eu fui descobrir para ir passar para os meus alunos, né? E é o seguinte, também busquei a ajuda do professor, na época o professor Terces de Angatuba, e ele me explicou o seguinte, que o AN é que antigamente as palavras com pronúncia nasal, né, eram com N no final. E a partir de uma renovação ortográfica de 1970, as palavras nasais, né, recebiam o tio. Eu morava na colônia ali, na Nitroquímica. A colônia lá tinha mais de 50 casas. Antes era Nitroquímica e Barra Mansa, entendeu? Daí depois eu passei a trabalhar na Nitroquímica. A produção da Nitroquímica era carvão. Então tinha eucalipto, cortava-se eucalipto, transportava para os fornos de carvão e fazia o carvão. Junto com a Citrovita, tinha-se uma empresa também do grupo que chamava-se Barra Mansa. Essa Barra Mansa era de Capão Bonito, que era a fazenda Santa Inês. E de Capão Bonito, eles também, uma época, eles fizeram uma parceria junto com a Citrovita, né? E ficaram aqui um tempo. E daí era mais ou menos assim. A Santa Helena, ou a Barra Mansa, ela cuidava mais da parte do eucalipto. E a Citrovita era mais a parte já de transformação, que era o carvão. Mas era assim, ia no rio, né, Capivari, que na época ele era puro, limpo. Meu pai ia pescar, nos levava lá, né, na época de enchente, a gente ia lá brincar na água. O tipo de peixe que você via tinha aqui: piava, tubarana, lambari, tudo que se pensar de peixe tinha aqui. Só que agora, ultimamente, enfraqueceu. Tinha muita enchente antigamente. Depois mudado o curso do rio, daí já diminuiu mais, não teve mais enchente. A última que eu lembro é em 2014, que estourou os 3 açudes lá do lado de Itapetininga, daí alagou tudo aqui. Sou nascida e criada aqui no Rechã, estudei aqui. Meu avô tinha padaria aqui desde 1990. Sempre trabalhou com padaria e restaurante. Aí ele faleceu em 2019. Em 2018, ele passou pra gente esse legado de continuar o que ele fazia. Antes é a população que habita aqui, mas também tem muita gente de fora. Os caminhoneiros, os pessoal que trabalha em empresas, que vêm de fora, eles sempre estão frequentando aqui. Aqui de comércio é bom. O pessoal aqui frequenta bastante, tem bastante variedades no comércio. É um lugar bom para se viver, para ter um comércio. Olha,
a gente tem um levantamento aí, a Rechan colabora com 12% do PIB para Itapetininga. Nós somos hoje, dentro do município, o maior distrito em população e arrecadação. Então, se você avaliar quanto que foi o PIB de Itapetininga o ano passado, acho que foi de 600 e poucos mil, na verdade 12%, em torno de 12% a arrecadação sai do Rechan. Percorremos diversos lugares, tivemos diversas conversas muito legais e importantes que nos ajudam a entender como funciona esse mecanismo. Esperamos que vocês tenham gostado. Sugerimos que vocês conheçam os distritos e valorizem a nossa história local. Sabendo que a nossa região tem muitas outras riquezas, esperamos você na nossa próxima aventura. Sob a mira da saudade, somos condenados a viver. Não há na humanidade quem não tenha sentido seu poder. Invasora dos arquivos, dona da memória. Ninguém sabe quando ela vem. Cedo ou tarde todo mundo tem uma coisa, alguém, um lugar no passado. Resgatando a velha emoção. O que foi bom e hoje é só recordação. Sob a mira da saudade. Sob a mira da saudade. Sob a mira da saudade, até quando a vida durar. Todos querem, na verdade, bons momentos para relembrar. Ser feliz é o que conta aqui e agora. Ter amor em tudo que se faz e orgulho ao olhar pra trás. Ninguém sabe ao certo qual é seu destino. Aconteça o que acontecer, a saudade acompanhará você. Sob a mira da saudade. Sob a mira da saudade. Sob a mira da saudade. Somos condenados a viver. Não há na humanidade quem não tenha sentido seu poder. Invasora dos arquivos, dona da memória. Resgatando a velha emoção. O que foi bom e hoje é só recordação. Sob a mira da saudade.